O Diretório Estadual do União Brasil ajuizou esta semana um mandado de segurança contra o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior. Na ação, subscrita pelo advogado Ademir Ismerim, o partido alega que a formação de algumas comissões do Legislativo foram formadas sem a observância da proporcionalidade partidária. A ação foi encaminhada ao juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, Pedro Rogério Godinho. O magistrado é filho, conforme reportagem do À Tarde, do ex-vereador Pedro Godinho, que tem fortes ligações com o Palácio Tomé de Souza. Sobre o assunto, a gente recebe e conversa agora com o vereador de Salvador, Henrique Carvalhal, que é do PDT, chegando presencialmente para falar conosco aqui na Tarde FM. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito bom dia, Henrique. Bom dia, Jefferson Beltrão. É um prazer, Fernando. Bom dia. É um prazer grande estar aqui com vocês e poder dialogar com os ouvintes da rádio À Tarde FM. À Tarde FM com o programa Isso é Bahia. Maravilha. Vereador, a gente tem visto um embate aí entre vereadores que compõem a base do prefeito com vereadores ligados a Geraldo Júnior, agora com esse mandado de segurança movido pela União Brasil contra Geraldo Júnior. O senhor, que é ligado a Geraldo Júnior, ainda tem espaço para essa corda esticar ainda mais? Eu acho que tem espaço para tudo, na verdade, na política, Jefferson. Agora, quando você começa a perceber que partidos e vereadores entram com ações contra a figura do presidente Geraldo Júnior, após ele ter anunciado, publicamente junto com a coalizão que apoia a candidatura de Jerônimo ao governo do estado, a sua candidatura a vice, é que tudo isso surgiu. Porque inclusive esses vereadores participaram do processo eleitoral que levou Geraldo Júnior à sua eleição, participaram do processo, legitimaram o processo que levou à recondução dele na mesa. E você vê inclusive na foto do dia seguinte que não é essa ação que você está pontuando aí, não é a primeira, já houveram outras, e se você vê a foto, a imagem é de profundo constrangimento de vários. Porque, como eu disse anteriormente, eles participaram do processo, E mesmo assim foram ao Ministério Público para questionar o que a própria casa realizou. De forma objetiva, eles estão pedindo que um outro poder intervenha na Câmara Municipal de Salvador, que é um poder autônomo, legítimo e independente, o que por si só já é de se causar estranheza. Então, nós entendemos de que esse é um processo que é profundamente político, que é um processo de imposição de poder por parte do Poder Executivo de Salvador, na figura do prefeito Bruno Reis, sobre esses vereadores, sobre ameaças, ameaça de demissão de cargos que eles possam ter indicado, de obras nas suas comunidades, enfim, e naturalmente liderado pelo ex-prefeito Assemineto, que quer, sobre isso, tentar fragilizar essa coalizão vitoriosa que se formou em torno da chapa liderada por Jerônimo, tendo Geraldo Júnior como candidato a vice. Especificamente nessa questão da última ação, o que eu inclusive ontem dei uma entrevista e já pontuei que entendo de que o juiz está impedido de poder julgar. Eu inclusive disse que parecia que a mãe do juiz tinha ocupado um cargo comissionado. Eu me equivoquei, não foi a mãe, foi a madrasta, ou seja, a atual companheira do pai dele, do ex-vereador e suplente. É importante dizer, Pedro Godinho pode assumir o mandato de vereador, ele é suplente de vereador pela União Brasil, ele está filiado à União Brasil, ou seja, ao partido que está exatamente entrando com essa ação. Gostaria, inclusive, de pontuar isso de forma muito clara. Eu respeito a MAB, que teria realizado ontem uma nota de apoio ao juiz. Em primeiro lugar, eu não estou aqui de forma alguma criticando a figura do juiz, diminuindo a sua importância, o seu papel, nem tampouco tecendo qualquer tipo de ilação sobre o que ele vai fazer. O que eu estou dizendo de forma muito clara é de que ele está impedido de julgar esta ação, porque existe por parte dele diretamente a figura do seu pai, que como eu lhe pontuei, filiado ao partido, autor da ação. O seu pai é suplente e ocupa cargo comissionado na Prefeitura de Salvador. Então, há um interesse direto. O que é que diz o Código de Processo Civil, no artigo 144? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, no parágrafo 4º, vem lá.
quando for parte do processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Então, para mim, já está mais do que claro de que ele está impedido de exercer o seu papel de juiz no ato de julgar essa ação, porque há um interesse de forma clara e explícita por parte do seu pai. Então, como eu pontuei, a sua madrasta já ocupou um cargo comissionado na gestão, então entendo que o correto seria ele declinar. A AMAB lançou uma nota contestando minha fala ontem, né, quando eu exerci esse mesmo direito de comunicação em um outro veículo. Respeito ela, porque ela está fazendo o papel dela, mas entendo que o que eu falei eu sustento dentro da lei, eu sustento dentro da razoabilidade, da racionalidade e na defesa, inclusive, do Poder Judiciário. Porque nós temos o Poder Judiciário como um bastião fundamental da garantia dos direitos e do processo civilizatório. Então, entendo que o correto seria ele declinar do ato de julgar, que esse processo fosse encaminhado para um outro juiz, né, e que dessa forma, de forma isenta, o Poder Judiciário se posicione. Porque eu lhe garanto, do ponto de vista legal, não há nenhum desvio de conduta por parte do presidente Geraldo Júnior nesse processo. O Fernando quer fazer uma pergunta também. Vereador, o senhor se licenciou recentemente do mandato, inclusive o suplente, o Anderson Leal, assumiu a posição lá na Câmara de Vereadores. Por que o senhor continua sendo o porta-voz dos vereadores nesse caso? Primeiro que eu sou político e, como político, eu exerço o direito de fazer esse processo de representação. Né? Independe do espaço. O Geraldo Júnior precisa de um defensor público? Ele não precisa nem de defensor, nem de ninguém. Na verdade, ele próprio pode se posicionar. Porém, eu faço parte de grupo, né? Eu acho que vocês talvez tenham essa dificuldade de compreender. Geraldo representa um projeto. Não. Mas então, nós somos um grupo. Eu coordeno, inclusive, a campanha dele. Então, naturalmente, enquanto ele está, por exemplo, ele acabou de chegar de viagem, ele estava em Juazeiro acompanhando o candidato a governador Jerônimo, nosso querido senador Otto Alencar, o governador Rui Costa, né, num evento político importante que nós tivemos em Juazeiro. Enquanto ele está lá, eu estou cumprindo outras tarefas, assim como outros companheiros, como o vereador Carlos Muniz, né, como outros parceiros, estão construindo juntos esse projeto. Não é um projeto individual, ou seja, Geraldo Júnior não representa a si, ele representa um projeto. Então é legítimo da minha parte, mesmo licenciado, poder apontar as contradições, poder apontar as possibilidades de diálogo, poder construir pontes, assim como destruí-las, caso a gente entender que esse será o melhor caminho para garantir o projeto vitorioso ao qual a gente faz parte. Ao afirmar que o juiz ele tem uma certa dificuldade em separar as coisas, não chega a ser uma ilação por parte do senhor? Não acho que é uma ilação, acho que é uma afirmação de forma clara e transparente. O juiz que está com o processo nas mãos é filho de um suplente de vereador que se candidatou na última eleição, que exerce cargo comissionado no partido, ele foi candidato pelo Partido União Brasil, ele está afiliado ao Partido União Brasil e ele, portanto, está na gestão do prefeito Bruno Reis, que é o principal interessado em criar essa dificuldade na Câmara. Porque você imagine, o que o prefeito está tentando fazer nesse momento, ao impedir a instalação das comissões, porque a proporcionalidade, eu garanto a você que será demonstrada, seja em juízo, seja na política, porque, repito, o prefeito não tem condição de nos derrotar na política, está indo para outros campos de atuação. E aí, dessa forma, nós iremos demonstrar que houve a garantia do direito à proporcionalidade de todos os partidos, não apenas do União Brasil, mas de todos os partidos na composição das comissões, e elas precisam funcionar. O prefeito, por exemplo, mandou para a Câmara um projeto para dar subsídio ao transporte coletivo. Nós precisamos que a comissão funcione, que ela discuta, que ela debata. Por exemplo, ele está dando subsídio durante 2 meses, mas ele quer cobrar 400 milhões de outorga. A outorga, ela entra na contabilidade do processo tarifário, ou seja, e quem vai pagar essa outorga, no fundo, é o povo pobre que usa transporte público. Então, onde é que a gente discute isso? Onde é que pode ser aperfeiçoado o projeto? Nas comissões, para depois ir a plenário. Então, nesse momento, a tentativa de paralisar a Câmara é paralisar a cidade. Então, entendo que eu estar aqui posicionando isso é legítimo, primeiro que eu continuo vereador, eu estou licenciado, mas eu continuo vereador, eu continuo representante das pessoas que votaram em mim, das pessoas mesmo que não votaram, que fazem parte dessa cidade, que tem representação.
Então é legítimo. Segundo, eu coordeno esse processo político de campanha agora e tenho uma responsabilidade, portanto, de inclusive utilizar a minha capacidade de articulação política para fazer com que o processo siga. Vai haver algum tipo de questionamento na justiça sobre o eventual impedimento do magistrado? Claro. Primeiro, acabei de pontuar, o que nós estamos esperando é que ele próprio entenda de que é o momento de declinar dessa... Até porque ele não entendeu por que ele vai fazer tanta questão de julgar, né? Eu estou aqui apontando, ó, pai do juiz... A minha pergunta é porque não aconteceu isso no âmbito judicial e está acontecendo no âmbito dos veículos de comunicação. Eu só posso me posicionar no âmbito judicial depois da ação dele. Se ele declina, não tem por que a gente ter nenhum tipo de ação. Agora, se ele julga a ação, naturalmente nós vamos contestar. Então, eu só posso entrar no âmbito judicial, Fernando, caso a posição dele seja uma posição diferente daquela que a gente acredita que é a correta. Vereador, para a gente encerrar, existem projeções de que a Prefeitura de Salvador hoje tem pelo menos 28 vereadores que apoiam a Prefeitura, enquanto que a oposição está em torno aí de 15 vereadores, contando com a oposição já aliada ao PT desde o início do mandato, né? Os geraldistas, digamos assim, também os denominados independentes. O seu lugar não seria mais adequado na própria Câmara para reforçar essa oposição à Prefeitura de Salvador? Na verdade, isso é uma discussão, porque eu acho que o vereador Anderson Leal vai cumprir bem esse papel também, né? Apesar de estar no primeiro mandato, é uma pessoa que tem uma grande capacidade de articulação, tem uma experiência, né? É filho do deputado Roberto Carlos, que tem 4 mandatos de deputado estadual. Achamos que ele pode cumprir muito bem esse papel. O problema é que nós temos que também cuidar da campanha, né? Não é uma campanha simples, nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam essas candidaturas, permitam que as pessoas tenham conhecimento do projeto a qual nós estamos apresentando para o Estado, e daí eu fui para cumprir essa missão. Mas eu estou à disposição de todos os companheiros, estou à disposição do projeto para cumprir. Eu não sei se vocês lembram um jogador que jogou no Bahia chamado Washington Luiz, ele só não foi goleiro, o resto, todas as posições que o técnico precisou dele, colocou, eu estou à disposição. Agora, entendo que quando você fala, é uma afirmação, inclusive, de representante da base, nós temos 28 vereadores que sustentam. É um número que já demonstra a fragilidade que o prefeito Bruno Reis terá de governar com 28 vereadores. Igual que todo mundo sabe que o prefeito precisa de no mínimo 29 vereadores apoiando. Então, tendo 28, porque 29 já é um risco muito grande, porque um fica doente, um tem uma indisposição, um tem algum questionamento, né? Um deles pegou o diário oficial que consta lá as exonerações de aliados de vereador tal. E aí ele vê que aquele número é um número muito maior do que aquele que ele tinha. Ele pode dizer, se eu não tiver aqueles números eu não vou votar. Pode acontecer inúmeras situações na política dessa monta. E aí, naturalmente, ele tem uma situação de muita fragilidade para ter aprovado pela Câmara os projetos que são importantes para a sua gestão. Claro que tudo aquilo que foi importante para a cidade nós vamos discutir, nós vamos ter a condição de tentar aperfeiçoar. Mas aquilo que vier com fragilidade, ele não vai ter condição, por exemplo, de impor a sua vontade, a vontade da sua gestão na Câmara Municipal. Vereador de Salvador, Henrique Carvalhal, que é do PDT, muito obrigado pela sua atenção dada aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido muito esclarecedor esse processo, né? Porque, infelizmente, como eu estou dizendo, o União Brasil, o prefeito Bruno Reis, o ex-prefeito Assemi Neto, está buscando outros campos de atuação que não a política para esse momento, né, que a cidade está vivendo. Como você começou, Jefferson, falando na sua intervenção, estão esticando bastante a corda, e isso não é bom, né? Isso não é bom para a política, não é bom para a cidade, não é bom para as instituições, né? Então entendemos de que nós temos oportunidades de construir várias formas de atuação na política que permitam um embate legítimo, o bom combate, né? Sem que necessariamente você tenha esse tipo de busca de outros campos de atuação que geram prejuízos, inclusive, para o futuro das instituições. Vereador Henrique Carvalhal, mais uma vez, muito obrigado, um abraço, até uma próxima. Obrigado. Agora, 7:17 na Tarde FM.